É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast É Pro Teu Bem, onde a gente te ajuda a construir a melhor versão de ti mesmo. E vocês sabem muito bem que daqueles pilares para que a gente tenha uma boa saúde, o sono é um deles. E nenhum pilar é negociável. O sono reparador, ele é fundamental para que a gente seja saudável. E muitas pessoas têm condições que atrapalham o sono. E uma delas é a apneia do sono. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe meu grande amigo. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe meu grande amigo, Rui Dornelles, que é médico, pneumologista, especialista pela URGS, também especialista em endoscopia respiratória, e que vai nos explicar o que é essa doença, como detectá-la e o que fazer a respeito. Seja muito bem-vindo, Rui. Então, primeiramente, William, queria agradecer o convite, né? Vicente, prazer estar aí na companhia de vocês e espero esclarecer um pouquinho aí, então, sobre a famosa apneia do sono. Bom, popularmente, né, conhecida como apneia do sono, antigamente a apneia do sono tinha um nome um pouquinho mais pomposo, era a síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono. Essa sopa de letrinhas aí foi sendo cortada ao longo do tempo e hoje a gente conhece a apneia do sono como apneia obstrutiva do sono. E por que ela é apneia obstrutiva? Porque durante a noite, né, enquanto a pessoa está dormindo, acontecem obstruções na via aérea superior do paciente que impede, então, que o fluxo adequado de ar chegue até os pulmões. E isso traz inúmeras consequências, né, para a saúde tanto do sono, né, quanto para a saúde global, então, aí desses pacientes. E já que tu abordaste esse início dizendo que é uma obstrução, eu te pergunto assim, quais são os sintomas que a pessoa que tem apneia do sono terá? O grande marcador que chama a atenção, especialmente dos cônjuges, né, dos pacientes que têm apneia do sono, é o ronco. O ronco é o nosso grande marcador. Então, não que todos os pacientes que ronquem terão apneia, mas esse é o nosso sinalizador. E a partir daí, a gente tem inúmeros sintomas e consequências na vida das pessoas. Durante o sono, é comum esses pacientes com apneia obstrutiva, eles se apresentarem inclusive com insônia, porque eles vão ter uma fragmentação do sono, eles vão ter despertares muito frequentes e uma má qualidade do sono por consequência. Além disso, eles costumam acordar com muita frequência para ir ao banheiro de noite, porque o cérebro simplesmente insiste em ficar despertando e acordando essas pessoas, e uma das maneiras, né, que o nosso cérebro tem para fazer isso é mandando a pessoa para o banheiro. Então é comum esse sintoma que a gente chama de noctúria, que é o aumento da frequência miccional durante a noite. Outra coisa que é muito comum, muito relatada, são a observação dos eventos obstrutivos de fato. Porque o ronco ele acontece quando acontece então um aumento da resistência, né, à passagem do ar e uma vibração do palato mole. Então, um pouco de ar está passando durante o ronco, mas quando essa obstrução ela é completa, ela é total, o cônjuge costuma observar que parece que o parceiro literalmente está morto, parou de respirar literalmente. E esses eventos às vezes duram mais até de 1 minuto. Além disso, durante o dia, né, as consequências são inúmeras. Cansaço, fadiga, depressão, inclusive, ansiedade, irritabilidade, mau humor, sonolência durante o dia. Quantas pessoas que a gente conhece que às vezes senta para ler um jornal ou para olhar televisão e simplesmente apaga. Sonolência diurna. Outras consequências diversas, patologias, comorbidades. Agora, vou pegar os homens aí com apneia, inclusive disfunção erétil. Pode ser consequência da apneia do sono.
O Rui, relatando essa questão do cônjuge ficar angustiado em virtude dessa apneia mais prolongada, me fez lembrar dos meus tempos de plantão no pronto atendimento, onde a gente dividia quarto com os colegas, e eu tinha um colega que tinha apneia do sono, e até para um médico que sabe que não vai acontecer nada, é uma situação extremamente angustiante mesmo, porque a pessoa pode ficar segundos numa pausa respiratória, e eu ficava pensando... Reanimo ou não reanimo? Ligo a luz ou não ligo a luz? Então é uma situação assim muito ruim, a gente dá risada porque é uma situação cômica, mas acaba que o sono do cônjuge fica fragmentado também. Eu me lembro da minha formação no HPS de Canoas, eu estagiando, e um colega de plantão, era um médico já, um senhor, e eu dividi o quarto com esse médico, e eu descobri que ele tinha apneia do sono. E aquilo foi uma noite extremamente angustiante para mim. Eu não dormi aquela noite. Depois de algumas horas observando aquele evento que para mim era novo, eu saí do quarto porque aquilo era muito angustiante. Não estava dando certo de ficar ali nem observando. E quando a gente passa por uma situação angustiante como essa, a gente não transita em todos os estágios de sono para poder dizer que a gente tem um sono reparador, como o Rui falou na fala dele ali, foi muito bem marcado isso. Então, a gente fica num sono vigil, onde a gente percebe mais a nossa bexiga cheia, onde a gente desperta por qualquer motivo, não entra numa fase de sono profundo, que é muito importante, por exemplo, para a produção de testosterona. E como o Rui mesmo falou, muitos pacientes que a gente diagnostica com deficiência de testosterona no consultório, eles têm deficiência de testosterona porque a maior parte da produção da testosterona é noturna, durante o sono profundo. Então, simplesmente adormecer não é atestado de que o sono está sendo efetivo. E muitos pacientes que têm apneia do sono talvez não percebam esse micro despertar, mas o seu sono fica fragmentado e isso faz com que trabalhos metabólicos inerentes ao sono não aconteçam, o paciente apresente disfunção de hormônios sexuais ou disfunção de alterações metabólicas, né? É muito bem estudada a relação do sono com o desenvolvimento de diabetes, por exemplo. Agora, algumas coisas que eu acho legal a gente especificar um pouquinho melhor, Rui. Tu falaste ali, nem todo paciente que ronca tem apneia, né? E todo o paciente que tem apneia vai apresentar ronco? Nenhum nem outro, na verdade. É muito mais frequente um paciente ter o conhecido ronco primário, que não está acompanhado, então, de apneia obstrutiva do sono, do que um paciente com apneia não roncar. Tá. Por que isso acontece? É fácil entender. Então, como eu comentei há pouco, o ronco ele aparece por um aumento da resistência, né, da passagem do ar pela via aérea superior. Então, o paciente acaba que tem uma vibração do palato mole e isso é o que produz o ronco. Se esse aumento da resistência não for suficiente para reduzir o fluxo de ar, não tem apneia obstrutiva. Não existe, não tem essa redução do fluxo, não tem apneia, nem hipopneia, né? Que é a obstrução parcial, então redução parcial do fluxo. Agora, um paciente que tem a doença, a apneia obstrutiva do sono, é muito difícil que ele tenha eventos exclusivos de apneia. Existem esses pacientes até existem, mas são casos de muita gravidade que normalmente em algum momento da vida já tinham bastante ronco. Então, normalmente, o mais comum é o paciente ter ronco e não ter apneia obstrutiva do sono. Existe relação, por exemplo, assim, a gente algumas vezes ouve alguns pacientes falarem, pergunto, por exemplo, quando eu faço uma avaliação de uma rinoplastia, tem ronca? Ou não sei, ou eu só ronco quando eu estou muito cansado. Meu sono normal, eu não ronco, mas aí tem dias que eu trabalho muito, eu estou exausto, fisicamente muito cansado. Aí nesses dias a minha mulher disse que eu ronco. Ou quando bebo. Isso, como é que funciona isso? Isso tem uma relação bem clara. O cansaço físico nem tanto, mas a ingesta de álcool sim e várias medicações também. Porque, na verdade, o que acontece é que o ronco e os eventos, né, de apneia obstrutiva, eles são muito mais comuns nas fases mais profundas do sono. Sendo um pouquinho mais específico, ele é muito mais frequente na fase REM do sono, que é quando praticamente toda a nossa musculatura está relaxada.
Então, os únicos músculos assim que funcionam, que trabalham, né, que tem alguma contratilidade na fase REM do sono, são o diafragma, que a pessoa precisa continuar respirando, e os músculos próprios dos olhos, né, que fazem então o movimento rápido dos olhos, que dá então o nome de fase REM do sono. E é nessa fase, então, que a musculatura relaxa quase que por completo, e aí, então, os eventos eles são mais comuns. E essa relação com o álcool e com algumas medicações, ela só potencializa esse relaxamento da musculatura, faz com que os músculos percam ainda mais o tônus em fases mais precoces do sono. Então, por isso, acaba que a pessoa ronca mais, então, realmente, especialmente quando ingere álcool e algumas medicações. Então, significa que essa pessoa que, por exemplo, ingeriu álcool, ela pode vir a roncar, mas não necessariamente ela está tendo um sono profundo e reparador. Não necessariamente, exatamente. Então ela pode acordar muito cansada depois de ter dormido 8, 10 horas, mas justamente porque ela ingeriu álcool, ela não teve um sono reparador. Especialmente se essa pessoa tem eventos obstrutivos durante o sono. Porque o sono não reparador é uma marca registrada do paciente com apneia. É aquele paciente que já acorda cansado, que está sempre indisposto. Recentemente eu atendi uma senhora há mais de 10 anos em uso de medicamentos para dormir. E uma das principais queixas dela era de acordar muito cansada, como se não tivesse dormido, mesmo tendo ficado na cama 9, 10 horas. E talvez pelo marido dela dormir muito profundamente, ela negava que tivesse qualquer tipo de ronco. E a gente tentou várias medidas de higiene do sono, melhora ciclo circadiano, diminuir cafeína, exposição à luz. Não tinha muito resultado. E aí, por desencargo de consciência, eu pedi uma polissonografia. E ela tinha muitos eventos de apneia. Ela acabou consultando com o Rui trabalha aqui no mesmo consultório que eu, e consultou com o Rui, instalou um CPAP, melhorou. Ela conseguiu fazer, inclusive, o desmame da medicação para o sono. Então, assim, é felizar do paciente que tem o ronco, talvez, como um sinal, né, Rui? Porque Sim. Ele vai conseguir detectar. Agora, esse paciente que talvez não tenha um cônjuge que observe isso, quais são os outros sinais, né, de prejuízos à saúde que podem estar relacionados com o desenvolvimento desse transtorno? Então, além de todos esses sintomas, né, que a gente estava batendo esse papo aí até agora, pacientes, os principais fatores de risco para desenvolver a apneia do sono são 3. Primeiro, sexo masculino. Nós, homens, temos, por conformações, né, conformação biológica, nós temos mais propensão a desenvolver a apneia do sono. Envelhecimento, então, especialmente idade acima de 50 anos, porque com o nosso envelhecimento, o nosso tônus muscular vai sendo prejudicado, vai diminuindo, então esse relaxamento da musculatura é ainda mais acentuado. E obesidade. Então, pacientes obesos, eles têm também um risco bastante aumentado pelo depósito, né, de gordura, especialmente, né, então, nas partes moles, né, da região cervical, e acontece naturalmente uma redução do calibre, né, dessa via aérea superior. Então, esses pacientes já têm que ficar de olho, né, pela possibilidade de estarem, né, desenvolvendo a apneia do sono. Outros fatores de risco / associações que existem com a apneia do sono são as comorbidades das mais diversas naturezas, especialmente as comorbidades cardiovasculares, hipertensão, insuficiência cardíaca, taquiarritmias, miocardiopatias, né, ou cardiopatias, doença arterial coronariana, outras comorbidades do tipo diabetes também estão associadas com a apneia obstrutiva do sono, transtornos do humor estão muito associados com a apneia do sono. Então, esses pacientes que têm essas patologias, que estão com dificuldade, às vezes, de controlá-las, de compensá-las, tem que ficar ligado para a possibilidade da apneia do sono estar contribuindo para essa dificuldade, então, no controle dessas patologias. Antes nós estávamos falando com o James sobre eventos, né, que levam a infarto, a AVC, e um dos fatores protetivos era justamente um sono reparador para que se reduzam fatores inflamatórios. Então, quando tu está dizendo isso dali, é exatamente isso. A pessoa pode até dedicar horas e horas ao seu sono, mas os fatores inflamatórios não vêm a se reduzir porque o sono não reparou.
Então, a apneia vem a contribuir sobre isso. Bom, então, para quem está com dúvidas ou que começou a se identificar com alguns dos pontos que tu trouxeste, como essa pessoa pode diagnosticar se tem ou se não tem a apneia obstrutiva do sono? O exame padrão ouro para diagnóstico da apneia do sono é a polissonografia. Hoje em dia, a gente tem basicamente 2 tipos de polissonografia. Uma polissonografia que a gente faz dentro do laboratório do sono, que é então um sono todo monitorado. Tem um técnico do sono que acompanha esse paciente, ele vai ficar observando esse paciente durante a noite inteira. Além disso... Esse técnico não dorme. Não dorme. De preferência, não dorme. Ele não tem nenhum problema com o sono. Não é para dormir, pelo menos, né? E esse sono vai ser todo monitorado com vários canais de detecção, que a gente chama. Então, esse paciente vai ter atividade elétrica cerebral monitorada, vai ter atividade de movimento dos olhos monitorada, vai ter atividade de contratilidade de musculatura de mento, né, do queixo, mandíbula, monitorada, vai ter esforço respiratório monitorado, vai ter fluxo respiratório, né, o fluxo de passagem do ar monitorado. Algumas vezes vai ter até monitoramento da quantidade de gás carbônico que está sendo expelido em cada respiração. Vai ter monitorado a oximetria de pulso, como é que está a oxigenação do sangue desse paciente durante o sono. Vai ter monitorado a atividade elétrica cardíaca, então com eletrocardiograma contínuo durante o sono. Vai ter monitorado movimento de pernas também, contratilidade de movimento de pernas durante o sono. Enfim, uma série de canais assim de detecção. Essa é a polissonografia do tipo 1. Esse é o padrão ouro para o diagnóstico do sono. Só que dos distúrbios, né, do sono. Só que o problema é que a polissonografia do tipo 1 ela é pouco acessível. Aqui na nossa cidade, em Santa Cruz do Sul, a gente tem um único laboratório do sono que faz então a polissonografia do tipo 1. Para tentar dirimir então esse problema, há bastante tempo, né, na verdade já foi estudada a validade da polissonografia do tipo domiciliar, e que então é avaliado menos canais de detecção, portanto, não é um exame tão preciso, tão sensível quanto a polissonografia do laboratório do sono, mas ela, para alguns pacientes, especialmente para aqueles que têm uma alta probabilidade clínica de apneia obstrutiva do sono, ela não tem perda de acurácia quando comparada à polissonografia no laboratório do sono. Então, para esses pacientes, né, que têm uma alta probabilidade clínica, eles têm indicação de fazer a polissono domiciliar, que é muito mais, né, disponível e nos facilita muito mais então a detecção, né, de cada vez mais pacientes, né, com apneia, uma doença muito prevalente. E uma vez feita a detecção da apneia do sono, Rui, o único tratamento é o uso de um dispositivo de pressão positiva? Quais são as modalidades de tratamento possíveis? A primeira escolha é a pressão positiva na via aérea. É um dispositivo que a gente chama de CPAP, que eu gosto até de explicar para os pacientes que é como se fosse um motorzinho que produz um fluxo de ar, e esse fluxo de ar ele vai passar por um circuito e vai então desembocar na via aérea do paciente. Normalmente, a gente recomenda para a imensa maioria dos pacientes uma máscara nasal, porque o fisiológico é respirar pelo nariz. Mas nem todos os pacientes têm necessidade de usar CPAP. Alguns pacientes, por exemplo, têm uma apneia que não é tão grave e que está muito relacionada ao decúbito. A gente chama isso de apneia posicional. Então, pacientes que têm apneia obstrutiva que acontece praticamente em decúbito dorsal, a gente costuma lançar a mão de uma terapia que a gente chama de posicional. A gente tem alguns recursos, né, especialmente aí a famosa camiseta anti-ronco, que a gente literalmente impede o paciente de dormir de costas. Alguns pacientes, né, uma minoria dos pacientes, tem alguma alteração anatômica da via aérea. Para esses pacientes, alguns exemplos, né?
Retrognatia ou micrognatia, né, relacionada à mandíbula, alguma alteração na maxila, algumas alterações do próprio nariz, exemplo, hipertrofia, né, de cornetos, às vezes hipertrofia de partes moles, por exemplo, uma língua grande, macroglossia, desvio de septo, ou hipertrofia de amígdalas. Alguns pacientes têm indicação, hipertrofia de úvula, por exemplo, né, a campainha. Alguns pacientes têm, então, indicação de correção cirúrgica, né, dessas alterações anatômicas. Mas é a minoria desses pacientes. E alguns pacientes ainda podem, né, ser submetidos a algumas terapias não usuais, né, ou menos corriqueiras. Exemplo, o aparelho intraoral. É aquele paciente que especificamente tem a mandíbula retraída, né, ou retrognatia, a gente avança a mandíbula com o aparelho intraoral e ele tem um grande benefício, então, no tratamento da apneia. Ou, eventualmente, estimulação de nervo hipoglosso, né, quando tem um componente muito relacionado à língua para esse evento de apneia obstrutiva. Então, a gente impede que a língua, né, caia, né, para cima da faringe e obstrua, então, a via aérea superior. Mas são casos bastante selecionados. Principalmente, o tratamento que a gente vai optar acaba sendo o CPAP. E, obviamente, para aqueles pacientes que têm a obesidade, né, como um fator de risco, como um fator de risco, não, como um fator causador da apneia do sono, aí sim, perder peso, né, mudança de estilo de vida, muitas vezes ajuda bastante aí no controle dos eventos. Eu que acompanho vários pacientes, né, processo de emagrecimento, é uma coisa que se observa com muita frequência, né? Os pacientes tinham um padrão de sono ruim e à medida que vão perdendo um bom percentual de gordura corporal, eles passam a ter um padrão de sono melhor. Agora, uma coisa que não é novidade para ninguém, Rui, é que existe muita resistência dos pacientes em utilizar o CPAP, né? Até porque existe um período de adaptação, um dispositivo que fica preso ao rosto, então demora para que o paciente consiga se acomodar com aquele dispositivo. Embora a gente que trabalhe e conheça a história dos pacientes por mais tempo, a gente sabe que todos os pacientes que passam por essa transição, no fim, acabam dizendo que isso valeu a pena. Mas a gente encontra muitas pessoas que dizem, eu não me adaptei àquela máscara no meu rosto, prefiro dormir mal. Normalmente as pessoas acham que o único prejuízo que esse paciente vai ter é o próprio sono sem qualidade, né? Mas existem prejuízos de longo prazo. Então, por que é importante fazer o tratamento da apneia? Justamente porque a apneia não tratada está relacionada com uma grande gama de comorbidades, consequências, né, cardiovascular, então comentei antes, hipertensão, doença cardíaca isquêmica, né? Doença arterial coronariana, miocardiopatias, insuficiência cardíaca, arritmias, mau controle de diabetes, transtornos do humor, né? Que não ficam bem compensados. Existe uma associação de pacientes que têm apneia do sono grave, eles têm 3 vezes mais chance de ter um acidente de trânsito, por exemplo. Olha isso. Então, é aquele paciente que tem uma apneia grave, ele é muito sonolento e ele vai dormir dirigindo e vai se acidentar. Então, tem uma série de consequências para a vida aí que, né, esses pacientes eles precisam fazer tratamento para evitar, né, esses problemas maiores aí que vão aparecer. Isso acontece mesmo, a gente vê isso, infelizmente, no dia a dia. O tratamento, então, reduz o risco de morte. De morrer, com certeza. Quem tem apneia grave tem mais de 2 vezes mais chance de morrer de qualquer causa do que quem não tem. É uma doença que mata. Só que é uma doença despercebida. Rui, eu já ouvi falar, e aí tem questões que eu não fui a fundo, não fui estudar sobre isso, mas eu já ouvi falar que a apneia do sono mata neurônios. Isso é real? Ou... É real. A apneia do sono está associada com demência. Pacientes com apneia grave têm 3 vezes mais chance de desenvolver demência do que quem não tem apneia grave. Mata neurônio mesmo. Isso é muito importante. Então, as consequências são muito graves aí para a saúde das pessoas. Dormir bem faz muita diferença. Eu que sou um profissional da saúde, sabendo que eu tenho 3 vezes mais risco de me acidentar no trânsito, 2 vezes mais chance de morrer por qualquer causa, 3 vezes mais risco de apresentar demência. Se me mandassem dormir dentro de um caixão, eu dormia, cara. Então... Pelo amor de Deus, se adaptem ao seu CPAP. Não, e sabe que essa questão do CPAP, eu gosto de fazer uma comparação, 2 comparações assim com os pacientes. A primeira,
Usar CPAP é que nem andar de bicicleta. Nas primeiras vezes que tu pega a bicicleta, tu vai tomar um tombo. Não vai ser agradável, mas depois que tu aprende, tu não esquece mais. E os pacientes que se adaptaram com o CPAP, que se adaptam, porque assim, 99% hoje em dia se adapta, eles melhoram tanto que eles não conseguem mais dormir sem CPAP. É uma coisa maravilhosa. Eu tratei tão bem que o tratamento faz para a pessoa. E por que vem ainda tem muito essa questão do mito do CPAP? Porque antigamente, realmente, os CPAPs eles eram um pouco mais duros, eles não tinham tanta tecnologia inserida no dispositivo. Eu gosto de comparar com os pacientes que é a mesma coisa que dirigir, por exemplo, uma Brasília 1980 e hoje em dia uma BMW. Hoje em dia é muito mais fácil dirigir uma BMW do que era antigamente uma Brasília. Então, hoje em dia, os CPAPs eles estão assim, de facílima utilização. É raro um paciente que não consegue se adaptar com o CPAP. É muito difícil. Perfeito, perfeito. Rui, então, depois de todo esse esclarecimento, a gente abre o espaço que a gente sempre dedica aos convidados, que é para a tua mensagem final, que é para tu deixar a tua mensagem do que tu acha importante sobre esse tema e que as pessoas precisam saber em casa. Bom, então assim, queria então começar agradecendo, né, vocês aí pelo convite, né, fico muito lisonjeado aí de participar e dizer para as pessoas que a apneia do sono é uma doença absurdamente prevalente. Tem alguns estudos brasileiros, inclusive, que se a gente considerar a população com mais de 60 anos, a prevalência dessa doença passa de 30%. Ou seja, 1 em cada 3 brasileiros com mais de 60 anos tem apneia do sono. É uma doença absurdamente prevalente, é tal qual hipertensão arterial sistêmica. E todo mundo dá bola para a pressão, todo mundo controla a sua pressão, mas muito pouco se dá importância para a apneia do sono. Então, pensem com carinho, lembrem, né, quem não dorme bem, quem ronca, quem acorda cansado, quem está sempre indisposto, não tem a ver com a idade. Não é porque tu está ficando velho que tu tem que se sentir mal. Muitas vezes, isso é sintoma de apneia obstrutiva do sono. É uma doença diagnosticada e uma doença tratável e a qualidade de vida desse indivíduo vai melhorar absurdamente. Então, esse é o grande recado. Lembrar da apneia do sono. E melhorar o sono não é negociável, como a gente já falou diversas vezes aqui. O sono reparador, o sono adequado é um pilar fundamental de saúde. E adormecer não é o suficiente. O sono precisa ser bom. Cuidem do sono de vocês, compartilhem essas dicas com aquelas pessoas que vocês amam. Muito obrigado pela participação de todos. Tenham um ótimo dia e é pro teu bem. Não esquece. Até a próxima.